Olá, meu nome é Ana Luísa Isolde. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Caio, presidente da OAB, e ao Dr. Ricardo, vice-presidente da OAB, a confiança ao me nomearem presidente da Comissão de Advocacia na Mediação e Conciliação, e gostaria aqui de poder contribuir com o projeto Cultura com você, trazendo um pouco do conhecimento sobre mediação que eu adquiri ao longo dos últimos anos. E então a minha ideia seria falar um pouco sobre o que é a mediação, para que ela serve, como ela é sistematizada, quais os seus benefícios, as suas oportunidades e com isso mostrar um pouco desse método, dessa experiência que eu tive até hoje com esse método. Muito bem, antes de falar o que é a mediação, eu queria contextualizar a mediação dentro do sistema de resolução de conflitos. Então, nós temos, principalmente, pensando na última redação do CPC e até na reforma trabalhista e na própria Constituição, nós temos um sistema de resolução de conflitos que apresenta diferentes métodos e a mediação é um desses métodos. E por toda uma construção teórica que foi feita na Universidade de Harvard e que as pessoas chamam de sistema multiportas de resolução de conflitos, aqui no Brasil essa ideia é capitaneada pelo professor Kazuo Watanabe, pela professora Ada Pellegrini Grinover, que então introduziram já há bastante tempo essa ideia de que seria muito importante que as partes pudessem escolher, a partir da sua vontade, qual o método que é mais adequado em termos de compatibilidade ao caso concreto que elas pretendem resolver. Então, dentro desse sistema de solução de conflitos, nós temos o judiciário como método principal, porque ele é acessível a todas as pessoas. Então, todos têm direito de levar ao judiciário uma questão jurídica para que ela possa ser resolvida e para que, a partir daí, obtenha uma decisão. E os outros métodos, em paralelo ao judiciário, estão pautados na voluntariedade. Então, nós temos a arbitragem, a mediação, a conciliação e a partir daí teríamos outros métodos que também vão surgindo e se desenvolvendo ao longo do tempo. Muito bem, então pensando no judiciário como um método principal no sentido de que todas as questões jurídicas são acolhidas pelo judiciário quando alguém peticiona pedindo uma solução. E aí o juiz é obrigado, no caso concreto, a dar uma decisão. E as demais vão depender da vontade das partes de optarem por uma outra sistemática diferente do judiciário. E aí cada método tem um formato e uma proposta específica. Então, a arbitragem tem uma proposta muito técnica e o árbitro ele é escolhido em função da especialidade técnica que ele tem na profissão de origem dele. Então, se eu sou um excelente advogado, eu posso ser escolhido como árbitro num caso que envolva uma complexidade jurídica. Se eu sou um engenheiro do setor mecânico, eu posso ser escolhido como um árbitro para decidir uma questão técnica dessa área. Então, a ideia na arbitragem é que venha alguém técnico para contribuir com aquela decisão a partir desse olhar, dessa profissão de origem que a pessoa desenvolve. Então, a escolha do árbitro está muito ligada a essa especialidade técnica. E olha só, que interessante poder escolher quem vai julgar. Então, isso também pode ser visto como uma vantagem quando existe essa especialidade técnica que é importante na decisão daquele conflito. Isso sem falar outras questões referentes ao procedimento da arbitragem, que não é o escopo aqui da gente colocar.
mas a grande diferença, por exemplo, do judiciário e da arbitragem no que diz respeito a esse olhar de tomada de decisão é que os dois vão oferecer para as partes uma decisão, o juiz, a partir da legislação e do processo que está posto na legislação, da interpretação que ele tem dos fatos e de como é que ele analisa aquela lei, e o árbitro com um olhar um pouco mais técnico e com um procedimento que pode ser construído junto com as partes, com um pouco mais de flexibilidade do que o juiz no judiciário, embora hoje também existam os negócios jurídicos processuais, então essa flexibilidade do juiz também ganhou bastante importância. Muito bem. E a mediação? Como é que a mediação se situa nesse contexto, né? A mediação, ela também é um processo decisório, mas ao invés de ser uma decisão imposta por um terceiro, ela é uma decisão que vai sendo construída ao longo de um procedimento com o apoio de um mediador. Mas os advogados são excelentes negociadores, para que ele precisa de um mediador ao invés de negociar diretamente com o colega e apoiar o seu cliente a negociar com o cliente do outro colega? Para que ele vai usar um mediador? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Então, a grande diferença da mediação para uma negociação direta é que na negociação direta, comumente a gente não coloca todas as informações na mesa. Por quê? Porque eu não vou colocar para o outro lado qual é o meu plano B. E muitas vezes isso forma um gargalo. Então, se eu preciso ampliar o contexto de negociação, porque tem informações que estão por trás, são informações indiretas e que de alguma forma estão impactando naquela negociação, eu posso usar o mediador para, em confidencialidade, trazer essa informação para ele e indiretamente o mediador usar essa informação para ampliar esse campo de negociação. Então, essa é uma grande vantagem do uso da negociação em relação à negociação direta. Mas é claro que normalmente as pessoas negociam diretamente e quando não conseguem obter o resultado pretendido, aí sim partem para uma mediação. Outra questão que a mediação apresenta como vantagem em relação à negociação direta é que o mediador, ele costuma trabalhar também, além das questões objetivas, as questões subjetivas. Então, muitas vezes, tem algo emocional ou algum aspecto subjetivo que faz com que as pessoas não consigam se escutar. Então, o primeiro movimento do mediador é abrir a escuta. Então, às vezes, ele também vai funcionar como um tradutor, porque quando eu estou muito, às vezes, muito envolvido na minha emoção, eu tenho dificuldade de escutar o outro. E aí, se alguém me diz a mesma coisa, que não seja aquela pessoa de quem eu estou com raiva, fica mais fácil de escutar. Ou se alguém me diz com outras palavras a mesma coisa. Então, essa é uma função que muitas vezes ajuda. E outra coisa que eu percebo na prática é que quando a gente coloca um terceiro, isso muda o contexto. E só pelo fato daquele terceiro estar ali, mesmo que às vezes ele nem faça tanta intervenção, mas só a presença daquele terceiro já, de alguma forma, muda a dinâmica comunicacional, muda a forma como as pessoas se tratam, e isso também muitas vezes ajuda na escalada do conflito e ajuda em criar um clima, um ambiente propício para a negociação. Bom, então estou aqui já trazendo algumas vantagens da mediação e não expliquei ainda o que é mediação, né? Agora eu queria fazer uma comparação com a conciliação, porque é um instituto muito conhecido dos advogados, já de longa data. Se nós pensarmos, a conciliação está no nosso ordenamento desde as ordenações filipinas e é algo muito familiar para o advogado. E tem bastante confusão conceitual sobre o que é a mediação e o que é conciliação. Muitas pessoas usam as duas palavras como sinônimo e, na prática, muitas vezes a gente se perde um pouco qual é o escopo de cada um desses institutos.
Então, na minha percepção, me ajudou muito a compreender a diferenciação desses dois institutos a partir do âmbito negocial que eu, do espaço negocial em que eu quero atuar. Então, para explicar isso, eu preciso passar por um conceito, que é o conceito de posição e interesse, que é um conceito muito presente na negociação, na mediação e na conciliação. Então, o que seria a posição? A posição é aquilo que eu exijo do outro, que eu explicito, que eu digo que eu quero que o outro faça e que o outro voluntariamente não quer fazer. Normalmente, a posição equivale ao pedido que eu coloco numa petição inicial. Então, eu posso dizer assim, eu quero excluir o meu sócio da empresa e o sócio não quer ser excluído da empresa. Então, as posições são antagônicas. Eu quero excluir meu sócio, eu não quero excluir. Eu quero uma pensão de 100 mil reais, ele quer me pagar uma pensão de R$1.000. Então, a gente tem sempre esse antagonismo presente na conciliação. Eu quero ter a lanterna do meu carro consertada, porque houve uma batida e o outro lado não quer consertar a lanterna do meu carro. Agora, para que eu estou pedindo o que eu estou pedindo? Quais são as motivações, o que está por trás, o que realmente eu desejo quando eu externalizo aquele pedido em formato de posição, é o que nós chamamos de interesses. Então, os interesses significam aquilo que de fato aquilo que de fato me movimenta a fazer algo. Então, para que eu estou pedindo aquela posição é uma pergunta muito importante para que a gente possa identificar os interesses. Então, eu estou pedindo a exclusão do meu sócio da empresa para ter mais liberdade gerencial, ou para criar um novo produto que ele não está de acordo, ou para colocar o meu filho no lugar dele porque meu filho está sem emprego. Então, percebem que as motivações podem ser as mais variadas, mas se eu negocio em cima de posição, eu vou ficar entre exclui, não exclui, exclui, não exclui, exclui, não exclui. Isso pode gerar uma escalada do conflito, pode gerar uma estrutura de tensão de poder, e aí eu posso ir para outras esferas de solução. Agora, se eu pergunto para quê? Para que eu consiga encontrar uma forma do meu filho ter um emprego. E aí a pergunta na sequência seria, mas essa é a única forma do seu filho ter emprego? Ou essa é a única forma de você ter mais liberdade gerencial? Como é que a gente pode pensar em outras possibilidades? Que outras formas de atingir os seus interesses você consegue perceber nesse momento? E aí a gente faz isso com um lado, faz isso com o outro lado, e muitas vezes a gente tem vários participantes, não é incomum que a gente tenha 4, 5, 6, 7, 10 partes numa mediação. Então, isso a gente vai trabalhando até conseguir, então, compatibilizar esses interesses ou perceber que você tem uma outra saída melhor fora da mesa de negociação. Então, esse conceito de posição e interesse é um conceito muito importante para que a gente consiga entender para que serve a mediação. Por quê? Porque a mediação, ela vai negociar em cima dos interesses. Por isso ela precisa de mais tempo, por isso ela precisa de mais informação, por isso normalmente ela é utilizada para conflitos que são muito importantes para aquelas partes que estão envolvidas, que vão ter um impacto relevante na vida delas, e daí ela é mais utilizada para conflitos que tenham uma continuidade no tempo, para conflitos em que o relacionamento seja importante, para conflitos que são mais complexos, que envolvem mais questões, porque ela precisa de tempo para poder obter essas informações, para processar essas informações, para organizar essas informações, para organizar o formato de comunicação, organizar a negociação e aí sim ter uma solução que de fato seja sustentável e seja construída por aquelas pessoas com essa
sensação, com essa percepção de que elas fizeram parte daquilo. E isso é importante porque quando as pessoas participam da construção, normalmente elas cumprem o que elas se comprometeram. Então o índice de cumprimento de acordo na mediação é super alto. Por quê? Porque realmente as pessoas foram implicadas nesse processo decisório. Quando a gente trabalha com o raciocínio da conciliação, aí a ideia é trabalhar sobre a posição. Então a gente negocia em cima da posição. E aí, se a gente for pensar no exemplo da lanterna do carro, né? Eu só quero ter a minha lanterna do carro arrumada. Eu não tenho nenhum relacionamento com essa outra pessoa, eu só quero resolver esse problema que não é um problema super significante na minha vida, mas que é uma questão que eu quero resolver, tirar da frente e pronto. Então eu tenho um âmbito de negociação menor, porque aquilo não tem uma importância, um significado tão profundo na minha vida. Então eu posso usar um método mais simples, um método que tenha um procedimento mais simples, um método que talvez tenha uma intervenção mais direta do terceiro e que diga assim, olha, por que então vocês não pegam 3 orçamentos, o melhor orçamento dos 3 vocês escolhem, ou então por que vocês não dividem o prejuízo no meio. Então isso é uma coisa que faz sentido numa conciliação e não faz sentido na mediação. Então, pegando esse exemplo do acidente de carro, então aí, se eu tenho um acidente de carro com uma pessoa que eu não conheço e tem só um prejuízo econômico de pequena monta, faz sentido eu usar a conciliação. Faz sentido que eu não precise investir naquele relacionamento para que ele se mantenha no tempo. Eu não preciso de tanta informação para resolver esse conflito. Então, eu não preciso de tanto tempo, porque ele não vai impactar tanto na minha vida. Agora, se nesse acidente de trânsito, por algum infortúnio, morreu alguém, houve uma lesão grave, alguém ficou ferido e teve, a partir daí, muitos impactos na sua vida. Olha como muda o cenário. Aí a mediação vai fazer sentido, porque mudou significativamente a vida daquela pessoa. Porque, de alguma forma, essas pessoas vão se relacionar por um bom tempo até conseguirem processar e resolver essa questão. Então, a análise de qual é o método mais adequado no caso concreto depende muito das circunstâncias, do tipo de conflito, do que aconteceu, das consequências. Então, aí, o advogado tem um papel fundamental de conseguir olhar para esses diferentes métodos, perceber qual é o método mais adequado e junto com o seu cliente, tomar essa decisão para então convidar as outras pessoas a participarem desse método. Então, a assessoria do advogado na escolha do método hoje é fundamental, principalmente pensando numa visão mais estratégica da advocacia. E a partir do momento que eu tenho várias possibilidades, isso abre um leque de trabalho impressionante. E essa é uma das grandes vantagens da mediação, porque quando a gente olha para a mediação, a gente olha a partir das opções que vão surgindo durante uma das fases do procedimento. Então, é muito interessante que quando as pessoas tomam contato com a mediação, elas começam, num primeiro momento, olhar muito mais para os seus interesses e não ficarem tão cristalizadas nas posições, e depois olharem para o mundo como um mundo cheio de possibilidades e se responsabilizar pelas escolhas que conseguimos, enfim, enxergar nesse mundo. Então, trazendo um conceito da mediação, a mediação ela é um procedimento estruturado, ela tem começo, meio e fim, e é um procedimento de tomada de decisão. No final da mediação, alguma decisão vai ser tomada. Nós podemos ter uma decisão em conjunto com o outro, numa situação de acordo. Nós podemos ter uma decisão de que, a partir daquilo que se percebeu na mediação, das informações que foram trazidas e da conversa que se desenvolveu, eu posso perceber que eu tenho uma solução melhor fora da mesa de negociação. Então, essa pessoa que queria excluir o sócio dela da empresa
para que o filho tivesse um emprego e tivesse a sua questão de sobrevivência econômica garantida, ela pode perceber que esse filho tem uma oportunidade de trabalho melhor em outro espaço. Ela pode, de repente, abrir uma outra sociedade com esse filho. Então, tem várias situações que podem ser geradas. Então, se eu percebo que eu tenho uma solução melhor fora da mesa, isso também é uma informação relevante. E, na prática, as pessoas costumam chegar para a mediação sem ter explorado totalmente essas informações, seja porque elas estão emocionalmente alteradas, seja porque elas não estão acostumadas a pensar assim, porque nós não fomos treinados a pensar assim, principalmente na faculdade de Direito. O advogado, quando recebe, e eu falo porque eu também sou advogada, né? O advogado, quando recebe um cliente, normalmente ele forma uma árvore de raciocínio na cabeça e fala assim, bom, tal coisa, consequência tal, as possibilidades são essa, a jurisprudência diz isso, a lei diz isso, eu já tive alguns casos similares assim, e aí ele vai montando uma árvore de decisão pautada nas normas, nas legislações, nas jurisprudências. Agora, se ele consegue somar a isso uma análise estratégica que não vai contra essas normativas, muito pelo contrário, ela está junto com essas normativas todas, mas que consegue pensar além do direito, além da norma, também nos interesses e como é que a gente ocupa dentro do campo do permitido esse raciocínio para conseguir ter os interesses atendidos dentro do campo do permitido do direito, isso faz com que o advogado trabalhe de forma mais eficiente para atender os seus clientes. Bom, então, tendo essa noção geral de mediação, eu vou falar um pouquinho como é que o procedimento se desenvolve. Então, normalmente, comumente nós temos várias áreas em que a mediação se desenvolve. Então, nós temos a mediação privada, que acontece no âmbito privado, onde as pessoas que tiverem um conflito podem nomear um mediador para atuar. Essa mediação privada, ela acontece normalmente ou em câmaras de mediação, muitas vezes câmaras que trabalham mediação e arbitragem, ou ela também pode se desenvolver de forma ad hoc, contratando um mediador para aquele caso concreto, que é o formato mais comum utilizado, principalmente nos Estados Unidos, esse formato de mediação ad hoc. Agora, se eu tenho um caso que é muito complexo, que seria importante ter uma secretaria, então aí eu também posso ter a opção das câmaras. Em paralelo a isso, também existe um formato de mediação judicial, feito a partir dos sejusques, onde as pessoas não têm prestigiado muito a escolha do mediador e as pessoas acabam tendo o caso remetido pelo juiz por conta do artigo 334 e as pessoas vão para a mediação porque isso está previsto na legislação e aí a mediação se desenvolve nesse ambiente dos sejusques, que é um ambiente que tem um formato mais restrito, porque ele é mais normatizado, ele tem a figura da autoridade do juiz por trás, então ele tem um campo de trabalho um pouco mais limitado em termos de possibilidades do que se eu escolho um mediador privado e com ele crio o procedimento que vai ser trabalhado. Além disso, a gente tem outros campos, mediação no contexto comunitário, mediação no contexto escolar, mediação no contexto da administração pública e por aí vai, a aplicação da mediação realmente quase infinita. Mas eu queria aqui me restringir a essas duas grandes áreas que têm se desenvolvido, a mediação no contexto privado, que é onde naturalmente ela se desenvolve, porque ela é um método que pretende que as pessoas sequer precisem ir para o judiciário para uma homologação ou para nada, porque se a gente tem um acordo que é bem feito e de um título executivo extrajudicial, isso já funciona. E a mediação judicial, que é a mediação obrigatória do artigo 334 do CPC. Muito bem. Então, a partir desses âmbitos de atuação, a mediação no âmbito privado, ela acontece
com uma fase de pré-mediação, onde vai se combinar como que ela vai funcionar, faz um contrato de mediação com um termo inicial, onde se ajusta como ela vai funcionar, quem vai ser o mediador e onde vão ser as reuniões, etc. E a partir disso inicia uma fase de mapeamento do conflito, onde as pessoas trazem as suas questões e aí a partir das questões trazidas se organiza uma agenda de trabalho com uma pauta, com os temas que vão ser trabalhados, se aprofunda essas questões, identificam-se as informações que são importantes para serem levantadas e, ao mesmo tempo, se identificam os interesses. Quando os interesses já estão identificados, aí a gente pode passar para a fase seguinte, que é a de gerar opções, de gerar soluções criativas que possam atender ao mesmo tempo o interesse de todos os participantes da mediação. E ainda na sequência, o mediador normalmente utiliza critérios objetivos e subjetivos para ajudar as partes a filtrarem todas essas possibilidades que vieram dessa fase criativa e aí identificar e até comparar o que eu tenho de opção na mesa e o que eu tenho de alternativa fora da mesa de negociação para conseguir ter uma comparação, uma métrica para checar se aquele acordo realmente faz sentido para aquelas partes, porque na mediação não interessa fazer um acordo que não faça sentido, que não possa ser implementado. Então essa é uma fase onde, de alguma forma, se limpa um pouco as informações e as possibilidades para então criar algo que realmente faça sentido e que seja bom para todo mundo que está participando. Então, após essa fase de filtro, aí se começa a fase de redação do acordo propriamente dito. E nessa redação, a ajuda dos advogados é muito importante, mas muito, muito, muito importante. Normalmente são os advogados que redigem a minuta de acordo e se de todo aquela situação não terminar em acordo, então se redige um termo de encerramento da mediação. E aí o encaminhamento desse acordo, se ele vai ser homologado em juízo, se ele vai ser um título executivo extrajudicial, se ele vai ser oral, se ele vai ser colocado na gaveta, seja lá o que for, registrado em ata notarial, enfim, isso tudo faz parte do papel do advogado que vai aconselhar os seus clientes qual é a melhor opção no caso concreto, e isso faz parte dessa negociação também do acordo. E então, em resumo, esse é um procedimento da mediação e a mediação ela tem muitos benefícios, né? A gente pode gerir o tempo é o tempo, não só o tempo físico, mas o tempo de processamento das informações. A gente consegue controlar os riscos, porque as partes conseguem, de alguma forma, minimizar os efeitos daquilo, porque isso faz parte de uma estratégia. Ela se desenvolve normalmente em algumas reuniões, então o tempo é muito importante, ele é o tempo das partes, mas muitas vezes a solução é bem mais rápida do que outros métodos. Ela também vai resolver as questões a partir daquilo que é importante para cada um, então esse foco nos interesses faz com que aquilo faça sentido, tenha significado, por isso as pessoas cumprem. E a gente tem a confidencialidade, que muitas vezes é importante para preservar uma reputação, ou para preservar uma informação, ou preservar uma pessoa. E essa não exposição em relação a outros pode ser utilizada na mediação de forma bem importante para prevenir outros efeitos que normalmente a exposição traz. Então, todos esses compromissos que a gente vai criando na mediação, eles vão ganhando com o tempo um sentido, né? Então é muito importante. O primeiro compromisso é o compromisso de ir para a mediação. O segundo compromisso é o de escolher o mediador. O terceiro compromisso é escolher como a mediação vai funcionar. E aí começar a mediação propriamente dita e trazer aí outros compromissos que normalmente culminam com o acordo. E esse movimento de ir criando pequenos compromissos que vão ajudando aquelas pessoas a construírem esse raciocínio
colaborativo, que é a essência da mediação, ele, ao longo do tempo, vai, de alguma forma, desenvolvendo uma habilidade nova nas pessoas e nos advogados que as assessoram para resolver os seus clientes de forma colaborativa. Então, a essência da mediação é a colaboração e a voluntariedade. Tudo o que aconteceu, que foi feito dentro de uma mediação, precisa estar pautado nessas duas vertentes, colaboração e voluntariedade. Então, eu convido os colegas advogados a experimentarem a mediação em algum momento, em algum contexto, em algum caso que identifiquem que seja esse mecanismo adequado, e fico à disposição para eventuais dúvidas, perguntas, é só me chamarem ali por meio da comissão. Espero que tenha sido proveitosa essa apresentação e quem quiser participar da comissão de mediação é muito bem-vindo. Obrigada.